A palavra diz em João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando Jesus ele esteve nessa terra, ele veio com 4 principais propósitos definidos pela palavra. João chegou a revelar que o Verbo estava com Deus. Quem era esse Verbo? O Verbo é Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas subsistem e foram criadas através de Jesus Cristo. Então a palavra fala que ele veio com 4 propósitos. E quais são os propósitos principais que Jesus Cristo veio a essa terra? Primeiro propósito: revelar Deus aos homens. O que Adão não conseguiu fazer, Jesus Cristo veio a essa terra para revelar Deus aos homens, revelar o próprio Deus. A palavra fala que quando ele esteve nessa terra, fala assim: ninguém nunca, jamais teve algum contato visual com Deus, conhece verdadeiramente a Deus, mas aquilo que o Filho está revelando a respeito de Deus é a verdade. Quando Jesus veio, então ele veio revelar a essência de Deus, o propósito de Deus, o caráter de Deus, a soberania de Deus, para que nós possamos adorar um verdadeiro Deus. E quem é esse Deus? Jesus falou, ele na verdade que ele revelaria a verdade, e a partir do momento que nós conhecêssemos a verdade, essa verdade nos libertaria. Segundo propósito que Jesus veio a essa terra, ele veio para fazer o que Adão não conseguiu fazer. Ou seja, Adão, quando ele esteve nessa terra, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para reproduzir seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para que os homens que viessem depois dele também tivessem uma perfeita comunhão com o Senhor. Mas ele não conseguiu. A palavra fala que ele pecou e ele gerou uma geração de pecadores. E quando Jesus veio, ele transformou esse velho homem pecador em uma nova criatura. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, ele continua aquilo que Adão não conseguiu fazer, que é gerar uma nova geração de adoradores, de homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Terceiro, ele veio para vencer o inimigo da nossa alma como homem. A palavra fala que o homem é um pouco menor do que os anjos. E o Satanás ele foi considerado um anjo caído. E aí Jesus ele se encarna, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele se encarna, ele se torna homem, ele deixa os atributos de Deus, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência. Ele se torna um homem como se fosse um homem cheio do Espírito Santo. Tanto é que a palavra fala que aquele que acreditasse nele faria as obras que ele fez e faria ainda até maiores, obras até maiores do que elas. Por quê? Porque ele veio como homem para causar a maior humilhação ao inimigo das nossas almas, que como homem ele venceu um ser superior a ele, que no caso seria um anjo caído, que era Satanás. Então isso é a maior humilhação, porque se ele como Deus, ele poderia apenas estalar os dedos e esmagar o inimigo, mas como homem ele teve que passar todos os processos que nós humanos passamos para que ele pudesse vencer, e ele conseguiu vencer o inimigo para que ele te desse força para você vencer também. E quarto, derramar o seu sangue como um sacrifício perfeito. O sangue de Jesus ele tem o poder de nos purificar de todo o pecado. E quando Jesus veio a essa terra como homem, ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser perdoados e purificados por Deus e pudéssemos entrar pelas portas da mansão celestial, pela frente, porque lavamos as nossas vestimentas
no sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe nesse Natal, que esse Natal seja um Natal repleto de alegria, de sabedoria, de amor, que você entenda o verdadeiro significado do Natal, que Jesus veio a essa terra com esses 4 propósitos principais: de revelar a Deus aos homens, de fazer o que Adão não conseguiu fazer, de vencer o inimigo como homem e de derramar o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e que você tenha um excelente Natal nesse dia, em nome de Jesus.